Então vamos lá, gente. Eu sou Nicole Calisto, socióloga pela Universidade de Brasília. Aqui tem vídeo todos os dias de sociologia, então caso vocês se interessem, já segue o canal, já tem seu like, caso vocês gostem do assunto do vídeo, sociologia num todo. E vamos para o vídeo. Sejam bem-vindos. E bom, gente, hoje vou abrir nossa conversa fazendo uma pergunta, que se você basicamente tá vivo, né, dessa realidade hoje em dia sobre inteligência artificial, e você trabalha, ou você estuda, ou faz qualquer coisa, a inteligência artificial, a tecnologia, ela tá presente no nosso dia a dia, mas a questão aqui é diferente. Hoje vamos falar desse artigo aqui, que faz a gente questionar, será? Você já parou pra pensar se diferentes inteligências artificiais, como o ChatGPT, o DeepSeek, o Gemini, eles respondem exatamente as mesmas perguntas de formas diferentes? Mais do que isso, será que se você fizer a mesma pergunta para a mesma IA hoje, ela vai te dar a mesma resposta daqui uma semana? Essa é uma dúvida central para qualquer professor ou estudante que usa essas ferramentas, né, no dia a dia. E esse estudo, publicado em 2026 na Teaching Sociology, ela resolveu testar essa consistência na prática. Basicamente, os pesquisadores eles decidiram fazer um experimento para medir o que a ciência chama de confiabilidade das IAs. Então vamos lá, gente, vamos entender um pouquinho sobre isso? Para os testes, para que os testes fossem realmente justos e não usassem respostas, perguntas que as IAs já tivessem decorado na internet, os autores criaram um questionário de sociologia totalmente original, com 20 perguntas de múltipla escolha. Então, o que eles fizeram? Eles organizaram essas questões seguindo os níveis de aprendizado da famosa taxonomia de Bloom, que basicamente mistura desde coisas simples de memorização até desafios complexos de análise, além de eles incluírem alguns tópicos politicamente sensíveis. E aí eles aplicaram esse questionário diretamente na interface do ChatGPT, do DeepSeek e do Gemini. Mas olha o nível de cuidado metodológico deles. Para garantir que uma resposta não influenciasse a outra, a pesquisadora limpava o histórico de conversas, mudava as configurações de privacidade, limpava os cookies no navegador Firefox e usava uma rede VPN antes de abrir o próximo serviço. Eles repetiram esse ritual diariamente durante 7 dias seguidos, em 2 meses diferentes de 2025. Primeiro em abril e depois em junho. Tudo isso para checar duas coisas: a concordância entre os diferentes sistemas e a consistência de cada IA ao longo do tempo. E quando os dados foram rodados em um software estatístico, os resultados gerais trouxeram uma surpresa. Em 263 das 279 comparações feitas, ou seja, 94% das vezes, o ChatGPT, o DeepSeek e o Gemini deram exatamente a mesma alternativa como resposta. Além disso, quando foram calcular o chamado índice estatístico kappa, para medir a consistência interna de cada um ao longo da semana, os números ficaram entre 0,94 e 1. Então, numa escala onde 1 significa uma consistência absolutamente perfeita, isso mostra que eles são altamente estáveis e repetitivas em questionários objetivos. Mas, à primeira vista, você pode pensar, poxa, que bom, né, gente? Significa que as ferramentas estão super confiáveis, né? Mas os pesquisadores trazem um alerta pedagógico bem sério em relação a isso. Se todos os alunos de uma sala usarem a IA para estudar ou responder um teste, mesmo sem copiar ou colar,
apenas consultando as respostas deles serão completamente homogêneas. E o professor vai recebendo basicamente avaliações com o mesmo mecanismo padrão, né? Destruindo justamente a individualidade e o propósito da aprendizagem. Então, mas a grande questão desse artigo está nas falhas. Onde foi que essa uniformidade quebrou? O estudo ele identifica 2 perguntas específicas que geraram divergências marcantes. A primeira foi a questão 13, que trazia um cenário politicamente sensível sobre o preconceito contra pessoas chinesas nos Estados Unidos, por conta do suposto papel do governo da China em ocultar as origens do vírus da Covid-19. Em abril, o DeepSeek foi desenvolvido por uma empresa sediada na China. Simplesmente se recusou a responder essa pergunta em 2 dos 7 dias. E ele trouxe a seguinte mensagem literal: desculpe, isso está além do meu escopo atual. Vamos falar de outra coisa. Já o Gemini, em um dos dias de junho, deu um erro técnico e não respondeu, enquanto o ChatGPT chegou a oscilar nas classificações do conceito. E a segunda divergência aconteceu na questão 15, que exigia um pensamento crítico mais elevado, pedindo para analisar o ponto de concordância teórica entre os sociólogos clássicos Marx, Weber e George Simmel. E o DeepSeek cravou na alternativa sobre o conceito de Werther. Vou deixar aqui o nome. Werther. Porém, o ChatGPT e o Gemini ficaram num verdadeiro efeito ioiô, mudando de opinião e oscilando ao longo dos dias entre as alternativas do nome e a alternativa que falava sobre o impacto do tamanho das redes sociais. Para vocês entenderem ainda mais, no intervalo de junho, o ChatGPT ele mudou completamente o seu padrão em relação ao que respondia em abril. Ou seja, quando a pergunta exigia reflexão profunda, a estabilidade temporal desaparece. E os pesquisadores esbarraram em outra barreira muito séria que afeta diretamente nossa confiança nas tecnologias, que a total falta de transparência das empresas sobre as versões dos modelos mostra que, em junho, os autores resolveram perguntar diretamente para as 3 IAs qual era a versão exata que estavam rodando ali naquele chat gratuito, e o DeepSeek respondeu de forma consistente que era a versão V3. Mas o ChatGPT e o Gemini deram respostas completamente confusas e contraditórias. O ChatGPT chegou a dizer que usava a arquitetura do GPT-4 Turbo, mas misturou códigos de pré-visualização e mencionou a família GPT 4.5 e em 2 dias simplesmente confessou que a OpenAI não divulgava o número exato da versão. E o Gemini chegou a ficar em silêncio depois que variou, dizendo que era a versão Flash ou Pro. Então pense no impacto disso na educação. Mesmo que um professor peça para o estudante documentar direitinho o dia, o horário e a IA que ele usou para fazer um trabalho, o resultado pode não ser reprodutível. As empresas mudam e atualizam esses modelos por trás dos panos, basicamente, sem nenhum aviso prévio, transformando a IA numa verdadeira incógnita, né? A gente não sabe qual versão está usando, enfim. E no final das contas, o estudo nos deixa 3 grandes lições para desenhar o futuro das nossas aulas de sociologia, por exemplo, sendo um artigo de ensino de sociologia. E a primeira é que os professores precisam repensar os testes puramente objetivos de múltipla escolha. Porque se o uso da IA for permitido, já que as respostas serão padronizadas e automáticas, basicamente todo mundo vai acertar e vai ter uma resposta padronizada. E a segunda é um alerta vital para os estudantes: nunca usem IA como fonte única de informação, porque em temas sensíveis ou analíticos, eles mudam de comportamento e erram simplesmente, podem também se silenciar. E a terceira é que as ferramentas de inteligência artificial são fantásticas, mas elas não são neutras, não são perfeitamente estáveis e não são totalmente previsíveis.
Então, fingir que esse problema não existe no planejamento pedagógico e nas nossas vidas como um todo, né, que a gente usa IA, prejudica também quem ensina e também quem aprende. Então, gente, se vocês gostaram desse conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal, que eu sempre trago aqui novos vídeos. E um abraço e até o próximo vídeo.